Graças a paz, meus irmãos e irmãs. Na pastoral de quarta-feira, nós vamos hoje meditar no Salmo 38. Aqui o salmista faz uma oração ao Senhor nosso Deus, e nessa oração ele pede principalmente misericórdia da parte de Deus. Misericórdia por conta da sua situação pecaminosa, mas pede também no final ajuda da parte de Deus para que ele possa superar não só o seu pecado, mas todas as consequências que o pecado traz. Sim, o pecado traz consequências. Então o salmista começa o seu salmo dizendo o seguinte: não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. O salmista sabe que Deus se aborrece muito com o pecado, porque o pecado ele é corruptor. Ele corrompe a pessoa e ao corromper a pessoa também corrompe toda a ordem da criação de Deus, da boa criação de Deus, da boa relação entre Deus e o ser humano, da boa relação entre os seres humanos. Foi assim lá no começo com Adão e Eva. Aquele pecado destruiu a boa relação que o casal tinha com Deus. O pecado destruiu a boa relação que existia um com o outro. E o pecado também ainda trouxe maldição sobre toda a criação, sobre toda a natureza. O pecado só trouxe dor, só trouxe maldição, só trouxe sofrimento ao ser humano. É por isso que Deus se aborrece do pecado, porque o pecado traz, insere no mundo toda a ordem de mal a qual não era projeto de Deus. E sabendo disso, então o salmista ele pede no início da sua oração que o Senhor não o repreenda, que o Senhor não o castigue. Por quê? Porque Deus tende a pesar a sua mão sobre o pecador. Pesa a sua mão imediatamente, mas também pesa eternamente. Imediatamente, como forma de disciplina, para que o homem aprenda que o seu pecado não é algo que Deus aceita, que Deus concorde, e Deus não passa a mão sobre o pecador. Nós sabemos disso através de um texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 8, onde lá em Hebreus o autor diz claramente que se é filho de Deus, aqueles que são filhos de Deus, que são adotados através de Jesus Cristo, porque todos nós somos criaturas, mas quando nos convertemos a Jesus, nós nos tornamos irmãos de Jesus e filhos de Deus, conforme Paulo aborda bastante isso lá em Gálatas capítulo 3, já passando por capítulo 4 de Gálatas, né, sobre a adoção de filhos. Então Deus nos adota. E o autor de Hebreus capítulo 12, versículo 8 diz que se somos filhos, nós passamos por disciplina, porque o pai disciplina o filho a quem ama. O autor de Hebreus chega até a dizer o seguinte, que se Deus não disciplinar, logo a gente não é filho legítimo. A gente pode ser ali, dependendo da tradução, chamado de filho bastardo ou ilegítimo, se a gente não tem disciplina da parte de Deus. Deus disciplina porque ele quer nos corrigir, nos repreender, nos tirar do caminho do erro para um caminho correto. Para isso é que serve a disciplina, para isso é que Deus pesa a mão. Primeiro, Deus pesa a mão, disciplina, para mostrar que ele não concorda com o pecado e não passa a mão na mão sobre a cabeça do pecador. Mas há consequências. E a disciplina para nos corrigir também. Né? Então, o salmista ele até traz para nós as consequências que ele sofreu por conta do pecado que ele cometeu. A partir do versículo 2 ele diz: ó, cravam-se em mim as tuas setas e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Pois já se eleva acima da minha cabeça as minhas iniquidades. Como fardos pesados excedem as minhas forças. Então ele está dizendo aqui que o pecado trouxe consequência para ele de ordem física. E, de fato, alguns tipos de pecado podem trazer consequências de ordem física. O nosso corpo sofre. Sabe aquela história de mente sã, corpo são? Pois é. Quando a gente está em pecado, quando o espiritual nosso é afetado, isso afeta também outras áreas da nossa vida, inclusive a saúde física. Mas a partir do versículo 5 e 6, ele vai colocar outras consequências do pecado, como, por exemplo, tenho feridas que cheiram mal e estão cheias de pus por causa da minha insensatez. Aí no 6 ele já traz uma ordem já mais
do âmbito do espiritual, da alma, né? Quando diz assim, sinto-me encurvado e muito abatido. Ando de luto o dia todo. Os meus lombos ardem e não há partição na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Isso aqui é mostrando, através dessa linguagem, que a alma dele está aflita, que ele está abatido de alma, que ele está deprimido, né? Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por causa do desassossego do meu coração. Ou seja, o coração dele estava muito afetado por conta do pecado. E a isso, né, o pecado trouxe consequências físicas, da saúde física, e consequências para a saúde também da alma e do espírito. Mas o pecado também traz outras consequências. Por exemplo, ele fala no versículo 9: Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Ou seja, a ansiedade dele aumenta. Isso traz outros tipos de angústia. Versículo 10: O meu coração abate acelerado. Faltam, faltam minhas forças e a luz dos meus olhos até essa me deixou. Ou seja, ele não tem ânimo para nada. Mas por que o salmista ele sofre tanto assim por conta do sentimento de culpa? Porque ele é um homem segundo o coração de Deus. Ele é um homem que se arrepende dos seus pecados. Ele é alguém que não é insensível ao seu pecado. Ou seja, tem pessoas que, por não serem de Deus, por não terem o coração transformado, pecam e nem sentem, no sentido de que aquilo já virou tão hábito, tão costume, que para ela é uma coisa normal. Para aquele que é salvo em Cristo Jesus, para aqueles que têm um coração como o coração de Deus, como Davi era, né, um homem segundo o coração de Deus, o pecado afeta, porque traz dor, traz sofrimento, traz arrependimento. Por isso que ele sofre tanto. O bom servo de Deus, o bom crente, é aquele que quando peca, ele sente o seu pecado, ele se arrepende do seu pecado. O pecado para ele não é uma coisa costumais, não é uma coisa que ele faz por hábito e a ponto de ficar insensível. Porque uma vez que Deus se aborrece, uma vez que Deus sofre o nosso sofrimento, nós também devemos nos aborrecer e também sofrer juntamente com o coração de Deus por conta do pecado. E aí gera um isolamento entre nós e o Senhor nosso Deus, porque os profetas disseram isso, que nosso pecado nos separa do Senhor nosso Deus. Mas o pecado também nos separa das pessoas. Ele vai dizer aqui, por exemplo, no versículo 11: Meus amigos e companheiros afastam-se da minha desgraça. Os meus parentes ficam longe de mim. Olha só a situação em que ele vive. Afetou também os laços sociais, os laços familiares. Os companheiros se afastam, os parentes ficam longe. E ainda por cima, os inimigos se aproveitam. Quando ele diz no versículo 12: Armam ciladas contra mim os que tramam tirar minha vida. Os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. Sabe aquela coisa quando o profeta disse que Deus, Jesus Cristo em si, quando ele viesse, o Messias, ele não ia pisar cana quebrada e nem esmagar ou apagar o pavio que fumega? O inimigo das nossas almas, quando nos vê abatidos, sofrendo, quando ele nos vê quebrado, ele quer esmagar. Quando ele vê o nosso pavio apagando, ele quer extinguir de vez, ele joga água mesmo. O inimigo faz isso. E às vezes Deus permite. Nós vemos, por exemplo, no texto lá de 2 Samuel, capítulo 7, versículo 14, que Deus fala a respeito de Salomão isso: olha, eu vou te amar, vou te abençoar, mas se você errar contra mim, eu vou castigá-lo com homens. Ou seja, Deus usa homens para castigar Salomão. Então Deus permite assim que algumas pessoas virem para nós pedra de tropeço, pessoas que vêm para nos machucar, nos ferir, se aproveitar de nós. Deus permite, porque isso tudo faz parte, às vezes, desse processo de disciplina do Senhor. Como disse C.S. Lewis, né? Os sofrimentos é o megafone de Deus para aquele que está surdo. Se a gente está surdo para a palavra de Deus, se a gente está surdo para a vontade de Deus em nossas vidas, para o caminho reto, então ele fala a nós como com um megafone bem alto. E esse megafone são os sofrimentos que Deus permite. Mas aí o salmista também nos mostra que, no final, nós podemos contar com o Senhor. O salmista está se arrependendo. Esse é o caminho, né, para nós também.
É arrependimento, confissão, né? E como diz o provérbio, aquele que se arrepende, deixa, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então, no Salmo 38, 18 diz: Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Né? Ou seja, ele confessa o caminho para poder sair desse momento de sofrimento, de dor, das consequências do pecado, é o arrependimento e confissão. Aí, quando nos arrependemos, nos confessamos ao Senhor, a gente começa a alcançar a misericórdia do Senhor. A gente pode buscar, inclusive, o auxílio do Senhor para se ver livre daquilo que era a causa do nosso sofrimento, das dores e das consequências todo que o pecado traz. Então o salmista vai justamente encerrar com isso. Alguém que se arrependeu, alguém que confessou e agora alguém que busca a ajuda do Senhor. Quando ele diz: Não me desampares, Senhor. Deus meu, não te ausentes de mim. No versículo 22, apressa-te em socorrer-me, Senhor, e salva-me. Né? O Senhor é o salvador do salmista. O Senhor só estava esperando isso, arrependimento, confissão e pedido de auxílio. Quando a gente vive uma situação de pecado, não deixe que o pecado comece a deflagrar várias consequências ruins na sua vida. Já tome o caminho logo de cara, o caminho do salmista: arrependimento, confissão e busca de auxílio. Faça como o salmista, orando ao Senhor: Não me repreenda, Senhor, na tua ira, porque o pecado acende a ira de Deus. Ore como salmista: Não me castigues no teu furor, porque o pecado acende o furor de Deus. Então, ore assim, arrependido, confessando, e ele vai manifestar a sua misericórdia sobre a sua vida, porque aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Amém, queridos? Que Deus abençoe e tenha um resto de semana abençoado na presença de Deus, vivendo uma vida santa.